Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin subindo, altcoin subindo e existe algo neste momento acontecendo no mercado que pode ter um impacto absurdo. Ninguém está de olho nisso e eu quero te mostrar exatamente o que pode ser nuclear para o nosso mercado cripto. Antes que você acredite que é algo ruim, não é. E eu vou te mostrar exatamente o que é, para que você fique de olhos totalmente abertos para os próximos movimentos e possa aproveitá-los. É por isso que eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, é óbvio que, como de praxe, eu farei o meu pedido. Pedirei gentilmente que você coloque aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei alguns ativos para analisarmos em conjunto, mas deixe os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Antes de te mostrar exatamente o que vem acontecendo e que ninguém está prestando atenção, eu quero analisar rapidamente o Bitcoin, que está enfrentando uma resistência extremamente importante. É a resistência de topo de março. Março, vimos uma forte aceleração com uma forte queda. E este é o ponto de máxima de março. Rompendo esta área, a gente se colocará ainda mais em um cenário de probabilidade de busca por novos topos, mesmo que a gente tenha as correções que eu venho falando sobre, venho alertando nestes últimos 2 dias. Eu enxergo que um mercado saudável precisa, sim, enfrentar leves pullbacks. Mas estamos bem atentos nesta área, na área de 95 mil dólares. O rompimento deste ponto, hoje, amanhã ou ao longo dos próximos dias, será extremamente importante, porque vai consolidando, conforme a gente vence certas resistências, a alta mais agressiva. Semana encerra amanhã, 21 horas horário de Brasília, e o mês também começa a se aproximar de ser fechado. Estamos de olho nestas velas de aceleração, para que a gente busque faixas ainda mais elevadas nos próximos meses. É o que todo mundo está de olho, é o que todo mundo está considerando, é o que todo mundo está agora atento. Mas é claro, vamos acompanhar com cautela, sem esquecer que a gente subiu agressivamente sem qualquer correção. A gente subiu muito desde o fundo formado em 74 e não tivemos uma desaceleração e sequer uma correção. Seria, mais uma vez, eu volto a informar, natural, plausível, dentro do esperado. E por que essa correção ela pode ser extremamente importante? Porque tem algo acontecendo neste momento e muita gente não está exatamente atenta. Pouquíssimas pessoas, na verdade, praticamente ninguém está de olho nisso. A gente está subindo, certo? O Bitcoin, inegavelmente, está valorizando. A gente saiu lá de baixo. Chegamos até a faixa perto dos 96 mil dólares, quase 30% de alta. E as altcoins também estão subindo. Embora o Total 3, que é o índice que mede o market cap das altcoins, esteja subindo aqui no nosso gráfico apenas 7%, a gente está vendo vários ativos subindo. 40, 50, 100, 200, 400%. Os ativos estão se valorizando e muita gente começa a ficar animada. No entanto, tem algo que está acontecendo que está me chamando muita atenção. E eu não vi ninguém falando sobre isso até o momento. A dominância. Você percebeu o que aconteceu com a dominância, mesmo diante desta alta das altcoins? A dominância não caiu. Olha só, vamos olhar a dominância. Na semana, a dominância está subindo 0,68%.
A dominância está há 8 semanas seguidas em alta. E eu chamo muita atenção para este movimento. A gente subiu muito. A gente está valorizando com o total 3, mas ainda não vemos a dominância cair. O que eu quero dizer com isso? Esta alta do mercado atualmente, esta aceleração das altcoins, que está levando muita gente à euforia, à animação, ela vem com uma dominância forte. Ou seja, o dinheiro está priorizando o Bitcoin. Qual é o impacto e qual é a máxima atenção que você tem que ter neste exato momento? O que acontecerá quando a dominância não mais subir, quando a dominância cair? Se você não sabe, eu vou te explicar exatamente o que esta dominância ela traduz, rapidamente. Quando a dominância sobe, quando a gente tem uma valorização na dominância, que é esse BTC.D, isso quer dizer que o dinheiro está saindo ou até priorizando o Bitcoin. Ele está saindo das altcoins e está indo para o Bitcoin. É isso aqui que está acontecendo. Prioridade, pelo menos, para o Bitcoin. O Bitcoin está absorvendo o capital. Quando a dominância cai, queda na dominância, isso quer dizer que o dinheiro está saindo do Bitcoin indo para as altcoins ou está apenas tendo uma prioridade. Os investidores estão priorizando as altcoins. E é justamente isto que muitos investidores de altcoins buscam. A alta no mercado com queda na dominância. Por quê? Porque se isso acontece, as altcoins tendem a acelerar agressivamente. E isso ainda não aconteceu. Eu estou chamando mais uma vez a atenção. Isso ainda não aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Em teoria, aqui, a partir do momento em que esta dominância começar a cair, existe sim uma maior probabilidade das altcoins terem um maior benefício, uma alta ainda mais forte. Isso quer dizer que você tem que pular de cabeça e sair comprando todo e qualquer altcoin? Claro que não. Não é para você dar all-in, não é para você entrar ultra alavancado de uma forma afoita, pelo FOMO. Não. É importante que você entenda que nós estamos em um momento do macro interessante que pode levar à exposição? Sim. Mas uma exposição via DCA em ativos específicos, estudados, que façam sentido na sua carteira. E, obviamente, que façam sentido de acordo com o seu perfil como investidor. Não é todo mundo que tem uma visão bullish para altcoins. Não é todo mundo que tem um perfil para altcoins. Não é todo mundo que tem o conhecimento do risco atrelado às altcoins para, de fato, investir em altcoins de forma responsável. É por isso que eu sempre gosto de enfatizar. Antes de se aventurar, você tem que entender do que se trata. É por isso que você deve investir em conhecimento. Porque sem conhecimento, esquece. Você vai se colocar numa posição muito ruim. Ontem mesmo eu falei sobre vários ativos que estavam bem esticados, aceleraram bastante e que muita gente começava a ficar interessada. Um dos exemplos foi o nosso ativo lindo que analisamos ontem, Cérebro. Estava subindo 400%. Olha o que aconteceu. Em uma vela, a gente saiu lá do topo e caiu 51%. Deu para você entender que altcoin é timing, altcoin é estudo, altcoin é conhecimento. Mas, se a gente tá de olho hoje nas altcoins, elas estão subindo e elas estão subindo bastante, vários ativos estão vendo recuperações muito boas e outros já estão em
aceleração, isto acontece com uma dominância em alta. E a dominância em baixa, ou seja, em queda, se a gente de fato rejeitar esta área aqui, se de fato começarmos uma correção, e não, eu não quero marcar topo da dominância, mas em um cenário de queda na dominância, o movimento de alta das altcoins tende a acelerar. Só que a dominância ela tá forte porque o Bitcoin está forte, a gente está acelerando e isso é extremamente saudável. Bitcoin forte com dominância forte, dominância subindo. Isso é muito bom porque demonstra que o mercado está totalmente saudável. Está priorizando inicialmente a moeda mais forte. Só que eu tenho que ficar atento ao ponto de inflexão ou mudança dessa tendência da dominância. E lá atrás, a gente viu isso acontecer justamente quando houve o teste da cunha que foi rompida. Lá em novembro, a gente teve uma aceleração e um teste. Quando a gente voltou a subir, ou seja, a gente teve o rompimento, o teste e o pivô, a dominância começou a cair. A gente começou a ver a dominância aqui, ó, bem no finalzinho de outubro para novembro, a gente começou a ver a dominância cair. E foi esta quedinha aqui que foi responsável por uma aceleração absurda nas altcoins. E o que a gente pode acabar vendo de novo é justamente este cenário acontecer. Não necessariamente teremos um teste aqui da cunha, mas uma correção em si, seja aqui, ou seja aqui, pode abrir espaço para um movimento como este em verde. Pode abrir espaço para um cenário de queda na dominância com um pivô de alta no Bitcoin, o que tem potencial para trazer movimentos como os vistos lá no final de 2024. E não apenas movimentos como estes, mas movimentos, se a dominância de fato começar a despencar, que é um padrão para as alt-seasons explosivas, a gente poderá ter uma aceleração ainda maior. Mas, independente do movimento de força, a tendência é que a gente possa sim vivenciar uma aceleração no movimento de alta, repetindo o passado. Se você não gostar da palavra repetindo o passado, rimando o passado. A gente está de olho justamente neste cenário, avaliando e considerando os movimentos. Mais uma vez, eu tenho que te alertar. Não é qualquer ativo que vai subir. Não é qualquer ativo que está subindo. Não é para você sair correndo, dar all-in em tudo de forma inconsequente. É importante que você invista de forma responsável, mas é importante que você entenda quais são os cenários que estão se apresentando neste mercado. Mas é claro, eu volto a repetir, investir o conhecimento é vital para você saber o que fazer, como se movimentar. Isso é ainda mais importante para que você invista de forma totalmente consciente. Eu estou atento a isso. E eu, obviamente, vou trazer atualizações aqui para você. Mas leve em consideração, avalie com cuidado. E lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base histórica, base em dados sólidos. Faz a sua própria análise. Vou repetir, faz a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E já aproveito para pedir, se você gosta do meu conteúdo, está aproveitando, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Agora, sem mais delongas, vamos às
Altcoins, vamos analisar algumas altcoins que você pediu. E se você quer mais ativos, coloque aí nos comentários que a gente vai analisar. Só um adendo, se você quer atualizações em períodos que eu não estou aqui no YouTube, clica no segundo link da descrição, esse é o nosso grupo geral, tem muita informação a respeito do mercado, atualizações, notícias, eventos, que a gente coloca aqui no nosso grupo geral. Então, segundo link da descrição, participe e aproveite. Agora, vamos à análise. Eu chamei muita atenção para este movimento, tá? E a gente está vendo uma correção, uma sustentação nessa área, pode ser oportuno para quem entende que este é um projeto bacana, uma vez que a gente está formando uma base de preço no gráfico diário, a gente tem sim uma faixa de retração de Fibonacci, sustentar essa área de suporte e resistência pode ser o movimento necessário para levar o ativo a valores mais elevados. Estude este e cada um dos projetos que a gente traz aqui. Por quê? Não é só comprar o projeto porque ele é bonitinho, tá? Você tem que estudar e avaliar. E estes projetos têm que fazer sentido dentro do seu portfólio. Seguindo, analisar Jasmine. Luan, analisa Jasmine porque Jasmine é um projeto assim, assado. Pois bem, a gente já vem analisando Jasmine há algum tempo e Jasmine precisa de um pivô de alta. Então eu gostaria de ver uma aceleração maior para que Jasmine forme um fundo ascendente e aí sim abre espaço para renovar máximas. Então aqui a gente tem para derrubar qualquer tipo de movimento de topo descendente, a gente precisa pelo menos romper a faixa de 0.027. Pô, mas está em 0.017. Mas é exatamente isso. A gente precisa romper essa área. Bom mesmo seria o quê? A gente estica, como eu mostrei, a gente forma um fundo ascendente e aí a gente vai buscar retração de Fibonacci, a gente vai traçar alguns cenários em que você tem uma aceleração, uma correção, uma retração e rejeição, 618, podendo abrir uma oportunidade de compra para quem tem um perfil já mais conservador. Conservador, mas que investe em altcoins, né? Então é o conservador que não é totalmente conservador. Eu só avaliaria posições nesta faixa. Ou, obviamente, se a gente tivesse um movimento mais agressivo de baixa, faz um fundo duplo aqui, quem sabe? Este poderia também ser um cenário, mas aqui para um perfil mais agressivo. Trias, ativo vem caindo, me pediram uma análise. E olha só, ele está diante de um rompimento, tá? Está diante de um rompimento de uma cunha descendente, mas tem aqui uma resistência. O que pode abrir espaço para valorizações? Uma continuidade e um fundo ascendente aqui, porque ele está tentando este movimento. Veja que a gente já teve o ombro, cabeça e pode acabar formando um ombro do lado direito. Seria muito bom se ele rompesse essa resistência, aí ele acelera, corrige e aí sim a gente abre espaço para esse ombro, cabeça e ombro, que é um padrão que muitos ativos estão formando. Então, romper a faixa de 1,70 seria muito bom para trias, com correção, fundo ascendente, abrindo espaço para mais altas. Gala Games, mesma coisa. Ó, eu não vou nem mudar o meu desenho. Olha isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Aceleração, correção. Vamos lá, eu já tinha apresentado isso. A gente precisava do rompimento. Tá começando sim a demonstrar esse rompimento. Tá vendo aqui, ó? Rompimento. Agora, o que a gente tem? A gente tem que olhar para um ombro, cabeça e ombro. Você pode, se você tiver um perfil mais agressivo, considerar aqui, tá? Vou te mostrar. Perfil agressivo. Ombro, cabeça e um ombro aqui do lado direito. Você vai traçar um Fibonacci, base de preço, tudo mais. Então você vai validar uma compra aqui, stop aqui, considerando que a gente vai ter uma continuidade de alta. Ou você vai aguardar o quê? Um movimento mais agressivo para formar um ombro, cabeça, ombro.
maior aqui, tá? Mas, independente, a gente tem padrões aqui de reversão, certo? Perfeito. SUI. Oh, meu Deus, o que está acontecendo com o SUI? Lembra que a gente falou sobre, justamente, o rompimento e o possível ombro, cabeça, ombro. Foi o que a gente teve justamente em SUI. Deixa eu puxar para cá. A gente vai vir para cá. E a gente teve ombro, cabeça e um ombro aqui, bem aqui, tá? Ombro, cabeça, ombro, bem no teste e explosão. SUI agora, sendo extremamente sincero, eu não vejo tanta validade neste movimento de entrada, tá? É um movimento muito forte. Então, quem não comprou aqui, nem nessa micro retração, só vai ter uma opção para uma entrada plausível, considerando uma visão bullish, tá? Vai ser isso aqui. Ele esticou, aí a gente tem um possível ombro, cabeça e um eventual movimento corretivo para 2,50 para formar um ombro, cabeça, ombro aqui. Eu não sei se isto será algo plausível, mas se acontecer, pode ser uma oportunidade para quem está buscando justamente uma exposição em SUI. Então, 3 a 2,52. Ondo já está caminhando para um cenário de rompimento, fechando a semana nesta faixa, começa assim a ter um rompimento. Eu não teria nenhuma movimentação aqui, a não ser ou ele faz isso, ou ele faz isso. Tá? É um fundo ascendente. Esticou bastante do fundo, é um Fibonaccizinho para ele aqui, tá? A gente está falando aí de 60%, o que já abre espaço para que você tenha posteriormente uma correção, tá? A gente tem aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui no Fibonacci, ó, áreas de retração, se ele não conseguir romper essa casa de 1,4, tá? $1,04, 89 a 80, para quem está buscando compras e está olhando, obviamente, para altas. Mas, se fechar assim, já começa a demonstrar força de rompimento. CKB não me agrada. Por quê? Porque ele não conseguiu ainda demonstrar força para romper esta faixa de suporte e também não demonstrou força para fazer isso aqui, ó. A gente precisa de um rompimento, teste, fundo ascendente, e aí sim a gente tem esse cenário com potencial para buscar compras, fundo ascendente, continuidade alta. ZRO, idem, olha só, vou até no gráfico diário, olha só o que a gente mostrou aqui. Se ele não conseguir demonstrar força, a gente não vai olhar para o fundo ascendente. O que a gente tem aqui? Mesma coisa. Então, eu só preciso fazer isso daqui, ó. Aqui, aqui e aqui. O que é necessário? Eu preciso de um pivô de alta. Alô, mas formou aqui um ombro, cabeça, ombro. Mas ele já formou. Essa oportunidade já apareceu. Agora, o que a gente precisa? Vencer esta faixa de suporte que está servindo como resistência. E aí sim, teve o rompimento, pullback, teste, rejeição. É aqui que o investidor, agora, na minha humilde opinião, vai avaliar compras deste ativo. Não vejo que compras nesta área possam fazer sentido, do ponto de vista do risco e retorno, tá? SNX, rapaz, esquece. Ó, a minha visão segue a mesma. É isso aqui. Eu vou puxar para cá, não vai mudar nada, tá? Mas é isso aqui. Precisa de recuperação, tá? Precisa acelerar bem, precisa corrigir nessa área de 1,40. Não tem nem o que falar. Romperam 1,40, 1,50, volta, testa, rejeita e aí sim abre espaço para valorizações. E Rio, olha só o que a gente falou aqui. Olha só, perdeu, é chão. Ele foi lá para o chão. Tá? Foi para o chão. Deixa eu ver agora se tem alguma possibilidade. Olha, tem um cenário aqui que é para quem tem um perfil agressivo. O conservador,
vai ter que aguardar 0,50 cents, tá? Mas o perfil agressivo está diante de um cenário que pode ser interessante. Você traça uma LTB aqui, tá? Tem um ombro, cabeça, ombro aqui, mas se você quiser ignorar este ombro, cabeça, ombro, eu quero te mostrar. Tá pouco difícil de ignorar, mas a gente pode ignorar e colocar ele no gráfico de 3 dias, que é o seguinte: acelera mais, volta para corrigir, forma aqui ó, o ombro, cabeça, ombro. A gente tem um Fibonacci aqui que a gente pode traçar. Vamos dizer que a gente traça aqui. E aí sim, uma retração pode fazer total sentido para o perfil agressivo. Então, Rio, projeto se esticar um pouco mais, atingir uma resistência na casa de 0,28. Pode abrir espaço se trouxer uma correção e um pullback. E aí sim, o perfil conservador, não, o agressivo, poderá avaliar compras. Conservador, 50 cents. Maravilha? Tem opção. Tem ativo. Tem ativo para ficar longe por enquanto. Tem ativo para ficar de olho. Tem ativo que está corrigindo. Você tem que ter máxima atenção e principalmente conhecimento para poder aproveitar os momentos. Porque se você compra muito caro, o que acontece? Você compra na euforia, você perde aí 50% em um dia. Se você compra de uma forma bem feita, escalonando compras de uma forma inteligente, com plano para um movimento de alta. Ah não, ele vai ter o rompimento e o teste. Não, ele vai ter uma retração. Se você se prepara antes, você traça os planos. Se você tem o conhecimento, você é capaz de traçar esses planos. E aí você age de forma analítica, não emocional. Ai meu Deus do céu, tá subindo. Ai meu Deus do céu, tá caindo. Muita gente está vivendo assim e não está investindo. Isso não é investimento. Isso é sorte, isso é gambling, isso é aposta. Que eu sei que não é exatamente o que você está buscando com o seu dinheiro. Se você quiser, de fato, investir no seu conhecimento que vai te dar base, seu lugar pode ser sim no Premium e Desafio. Por que eu falo pode ser? Porque você tem que avaliar se você está comprometido com o seu conhecimento, para que você tenha uma evolução ao longo do tempo. Ninguém fica rico do dia para a noite nesse mercado. Se você está acreditando nisso, você está muito enganado. Mas se você está realmente buscando este conhecimento com planos, você quer saber criar planos, você quer ter acesso a estratégias, você quer ter acesso a metodologias, você quer ter acesso a tudo que eu faço, além de ter aulas que te dão base sólida, suporte 1-1 comigo, você quer ter acesso à minha carteira de investimentos, quer ter acesso às operações no mercado futuro e muito mais, ao que realmente vai te dar base de conhecimento, seu lugar é no Prêmio Desafio. Grupo Premium e Grupo do Desafio são 2 grupos fechados que a gente tem no Telegram, que é onde a gente entrega os nossos programas de conhecimento. Custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício. E você tem informações acerca destes 2 grupos clicando no primeiro link da descrição. Se você quiser saber mais, clica no primeiro link. Vai abrir um chat do Telegram. Basta você enviar um oi e o nosso time te responderá, enviando todas as informações acerca dos nossos programas. Pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Aproveite, se você realmente quer investir com os pés no chão. Vamos ficar de olho no mercado, vamos atualizar acerca de qualquer movimento extremamente relevante e estaremos de volta aqui amanhã. Amanhã, que é fechamento semanal. Fechamento extremamente importante. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.